Santo do dia 26 de dezembro, Santo Estevão. Chamado de protomártir por ser o primeiro mártir da história católica, Santo Estevão é o santo do dia 26 de dezembro. Sobre seu martírio encontramos longos relatos na Sagrada Bíblia, nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos. Ele foi um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenado pelos apóstolos. Vamos conhecer a história e a oração? Como já dito, o santo do dia de hoje é conhecido por ser o protomártir. O martírio de Santo Estevão ocorreu entre os anos 31 e 36 da era cristã. A descrição do que lhe aconteceu está no livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos serenenses e dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, e não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e os escribas e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Também vemos em um longo discurso que o santo do dia de hoje evocou a história do povo de Israel, terminando este texto com a veemente apóstrofe em que diz: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resisti sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Ao ouvirem essas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram-se contra ele. E lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes conteis este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Na história do santo do dia 26 de dezembro, quase não sabemos sobre o início de sua vida, mas muito se fala sobre seu testemunho. Santo Estevão foi um dos primeiros diáconos da Igreja de Jerusalém e foi escolhido pelos apóstolos, como lemos. Naquela época havia um grande crescimento do número de cristãos, e assim nem todos conseguiam assistência por parte dos apóstolos, já que estes tinham que se dedicar à pregação da palavra do Senhor. Foi assim que decidiram escolher aqueles diáconos que foram servidores. Eles tinham a missão de prestar serviços assistenciais aos necessitados. Santo Estevão, como nos mostram os relatos bíblicos, era um homem de credibilidade cheio do Espírito Santo. Inicialmente, seu trabalho na igreja era basicamente relacionado à distribuição de alimentos e de todo tipo de ajuda para os necessitados.
mas ele também se destacava pela pregação, o que não era uma de suas atribuições. O santo do dia de hoje também atuou como um canal de Deus para que grandiosos milagres fossem realizados no meio do povo. Houve por causa dele também um grande número de conversões ao cristianismo. Foi com a força de sua pregação que ele incomodou os líderes judeus de Jerusalém. Foi assim que acabou sendo condenado à morte. Santo Estevão se negou a rejeitar a Cristo e manteve-se firme para defender sua fé. Isso fez com que fosse levado para uma rua de Jerusalém e lá ele morreu apedrejado. A celebração da festa do santo do dia de hoje, para marcar o fato de ele ter sido o primeiro mártir da Igreja, tendo sua data como dia seguinte ao Natal. Santo Estevão, rogai por nós. Amém. Oração. Com fé, hoje rezamos a oração para Santo Estevão, santo do dia 26 de dezembro. Repetindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Glorioso Santo Estevão, diácono cheio do Espírito Santo, animador das comunidades, nós vos pedimos que intercedas a Deus por nós, para que consigamos a graça de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e seu projeto. Concede-nos sabedoria e coragem para renovar nossas comunidades, tornando-as uma igreja a serviço do Reino. Dai-nos força para participarmos sem medo da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, vivenciando assim a paz tão desejada. Guarda nossas famílias de todos os males para que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde o Evangelho é anunciado e vivenciado. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.